o seu homólogo da República do Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, soluções aos conflitos. Entretanto, os dois dirigentes falaram da situação entre a República Democrática do Congo e Kigali. No início da tarde do domingo, o avião que transportava o presidente da República da Guiné-Bissau pisou o solo congolês no aeroporto Agostinho Neto. O Umaru Sissoko Embalo foi recebido pelo seu homólogo congolês Denis Sassou Nguesso. Esta visita enquadra-se no âmbito dos contactos regulares entre os dois estadistas, que demonstra as boas relações de amizade e de cooperação entre a República da Guiné-Bissau e a República do Congo. O chefe de Estado guinense esteve em Kinshasa e Kigali, duas capitais que estão a viver crise por falta de segurança no leste da República Democrática do Congo. De certeza que o chefe de Estado de Guiné-Bissau veio usar os seus bons ofícios para que, na ótica da crispação provocada pela tensão entre a RDC com a República de Ruanda, seja encontrada uma saída. Uma dinâmica imprimida por Umaru Sissoko Embalo enquanto presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Junto com o presidente Denis Sassou Nguesso, vão multiplicar contactos para que os dois países, Congo e Ruanda, membros da Comunidade Económica dos Estados da África Central, possam dialogar para que cheguem a um entendimento. Os dois estadistas vão abordar a situação de segurança em certos países da África que estão em vias de transição para que, no mesmo espírito, possam obter triunfantemente benefícios para os seus povos. Bem presente é sobre a cooperação bilateral que deve ser dinamizada entre Bissau e Brazzaville para a instalação de uma comissão mista de cooperação. A última visita do presidente Embalo a Congo, precisamente em Oio, remontam em março de 2022. Como sempre, o reencontro entre o presidente Denis Sassou Nguesso com o presidente Umaru Sissoko Embalo representam momentos de convivência, de fraternidade e traz muita de boa disposição. Mais de 20 jornalistas de diferentes países da África Ocidental estiveram reunidos em Dakar no âmbito de uma formação. A mesma diz respeito ao livre comércio continental. A ineficácia na implementação da estratégia política de livre circulação de pessoas e bens a nível dos Estados-membros da CEDEAO leva a organização a descortinar o novo horizonte para a disseminação de acordos de facilitação de comércio da OMC e do livre comércio continental africano. Uma iniciativa dos líderes africanos, instituída em 2018 pela União Africana e ratificada 3 anos depois por 44 dos 55 países do continente. Por o efeito, a organização subregional iniciou esta semana em Dakar, capital senegalesa, uma formação de 5 dias destinada aos jornalistas da Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Mali, Benin e Cabo Verde, com o propósito de adotá-los de ferramentas que permitem conhecer melhor os acordos e disseminá-los junto das suas populações. O Acordo de Livre Comércio Continental Africano contempla igualmente medidas para modernizar a administração aduaneira, simplificar procedimentos de comércio exterior, além de possibilitar a cooperação entre Estados-membros na prevenção e combate de delitos aduaneiros. A televisão da Guiné-Bissau não está em condições de poder transmitir os Jogos do Mundial Qatar 2022. A situação deve-se a uma dificuldade na ordem de mais de 70 milhões de francos CFA. Há pouco mais de uma semana para o início do Campeonato do Mundo Qatar 2022, a direção da televisão da Guiné-Bissau diz não dispor de meios financeiros para suportar os direitos para a transmissão dos sinais dos jogos da maior competição entre as seleções mundiais. Era a pretensão da televisão conseguir transmitir o maior acontecimento desportivo. Não é por acaso que se chama Campeonato do Mundo, em que todos os países classificados vão estar lá. Quer dizer, mexe com todos os países, em todos os 5 continentes. Então, era a pretensão. E, por isso, todas as diligências foram tomadas. E, ao mais, é que a direção da televisão começou a trabalhar sobre esse aspecto. Trabalhando sobre esse aspecto não apenas para, digamos, pedir isto ou pedir aquilo de forma, assim, oral. A televisão conseguiu, não é, fazer um projeto, um mini-projeto. Este mini-projeto que a televisão consta toda a necessidade, ou seja, a justificativa
o objetivo pelo qual se pretende fazer a transmissão dos Jogos do Mundial. E esse projeto foi submetido aos pertencentes financiadores. Durante cerca de um mês, os holofotes vão estar virados ao continente asiático, mas o da TGB não vai lá estar. Dividiu-se em categorias, em termos de financiamento, em termos de patrocínios. Constituímos 4 categorias, joias, que digamos. Imagina, uma joia nessa primeira categoria de diamante, quer dizer, se falamos de 70 milhões, ele só pode, aliás, o seu custo é de 35 milhões. Se houver 2 concorrentes, esse montante pode ser dividido. Quer dizer, não será eles a suportar tanto os 35 milhões. Vai ser dividido em 17 milhões cada. Não é? Mas, tanto para a primeira categoria, que é diamante, ouro, prata e bronze, e consoante as joias, não é? Diamante 50%, ouro 25%, prata 12,5% e assim sucessivamente. Então, era para cada financiador escolher, não é? Uma das categorias e financiar. E não é gratuitamente, como disse. Vai haver contrapartida em termos de publicidade. Apesar de ainda faltar uma semana para o início da competição, o diretor da antena da TGB afirma que é para informar o público realmente se eventualmente não estivermos em condições de transmitir o Mundial. Essa é a situação. Essa é a situação. Mas, volto a repetir, com muita tristeza. Era um momento de alegrar os jovens. São no total 32 equipas, 64 jogos a disputar entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Entretanto, o responsável da secção desportiva da televisão da Guiné-Bissau falou do assunto. Lamenta o facto de a TGB não estar em condições de poder transmitir os Jogos do Mundial Qatar 2022. Reagindo ao facto da TGB não estar em condições financeiras de transmitir os Jogos do Mundial Qatar 2022, Valdemar Chongô, responsável da seção desportiva, lamenta e mostra-se esperançoso numa possível reviravolta. Se a televisão não vai transmitir o jogo, nós, enquanto responsável da área do desporto, lamentamos a situação, ficamos muito tristes com essa realidade, porque já tínhamos preparados para ter aqui painel de debate com os comentadores, analistas, pessoas com conhecimentos da área do futebol, para melhor enquadramento aos nossos telespectadores do que é campeonato do mundo em termos da prática do futebol, em termos das emoções do próprio campeonato do mundo, analisando os jogos, tanto previsão antes do início como no decorrer e no final de cada partida de futebol do campeonato do mundo. Será a edição número 22 do Torneio Internacional de Futebol Masculino, que também não deixa de lado o aspecto econômico. Como sabem, o Mundial é um espaço onde as nações disputam. Portanto, quando é a competição das nações, chama a atenção da população mundial. Portanto, quando é assim, as pessoas que fazem o comércio aproveitam esta oportunidade para melhor venderem os seus produtos. Portanto, não é só os países que participam no Mundial é que aproveitam o Campeonato do Mundo para comercializar os seus produtos. Portanto, televisão da Guiné-Bissau, uma entidade de comunicação, pode também aproveitar o momento para angariar a publicidade das grandes e pequenas empresas, como também dos comerciantes, dos pequenos comerciantes, para a televisão angariar o fundo e melhorar a sua situação econômica.
A realização da prova no meio da época desportiva despertou várias críticas. A flexibilidade da FIFA vai ter consequências negativas para os países que habitualmente quase todos os países jogam o campeonato neste período, e os clubes vão ter que pagar a fatura, sobretudo os clubes que estão a atravessar os melhores momentos. Podem correr riscos, sobretudo aqueles clubes mais visíveis nos campeonatos, nos diferentes campeonatos, que com certeza vão ter maior número de jogadores nessa prova mundial. No momento de regresso, o cansaço dos jogadores durante o Campeonato do Mundo vai ter que refletir nos seus respectivos clubes. E os clubes que não têm jogadores assim de forma significativa no Campeonato do Mundo vão aproveitar daquela situação e vão gigantar nos campeonatos. Diretor de Serviço de Produção do Estado-Maior-General das Forças Armadas considera de positivo o presente ano agrícola. Manuel da Costa falou no âmbito do início da campanha de ceifa nos campos de produção do arroz. É o início de recolha nos campos de produção de arroz na localidade do Aleia, Centro Agropecuário Bedinga Nanhas e Centro de Produção de Batata Doce de Salato e Famandinga do Estado-Maior-General das Forças Armadas, um trabalho feito com enormes dificuldades no presente ano agrícola. As máquinas estiveram todas avariadas no início da campanha, mas também temos falta de transporte, falta de próprios meios financeiros, apesar do governo nos ter dado um bocadinho do bolo, mas não é um bolo suficiente para cobrir todas as nossas necessidades. Mas mesmo assim continuamos a trabalhar. E dessa forma acho que estamos no bom caminho, e se o governo continuar a nos apoiar, algo vai mudar na produção das farmácias. Normalmente temos duas missões: a missão da defesa e segurança do país, da nação, mas temos a outra missão que no artigo 20 da Constituição da República diz que nós temos que participar na reconstrução nacional, participar na atividade de reconstrução nacional. Então, neste momento, posso dizer que as Forças Armadas têm numa mão a arma para a defesa da pátria e na outra mão tem a enxada e a caneta para o desenvolvimento do país. Apesar de todas as dificuldades, considera-se satisfatória a produção deste ano. O trabalho feito nos 3 campos das Forças Armadas, o campo agroindustrial de Salató, o campo agropecuário de Famandinga e o campo agropecuário de Bedinga-Nanhacé, acho que temos um resultado positivo. Apesar de começarmos o trabalho muito tarde, no mês de junho, devido à falta de manutenção das máquinas, fizemos a manutenção somente a partir do mês de maio e no mês de junho começamos a lavoura. Apesar das áreas reduzidas, tanto em Salató, Famandinga e como aqui em Bedinga-Nanhacé, o resultado da produção será diferente do ano passado. Mesmo que não seja igual, mas em função das áreas lavradas, achamos que a produtividade vai ser muito maior. Verificando mesmo no treino, vocês podem constatar que o arroz, o estado em que está, é melhor do que o ano passado. No ano passado havia muita infestantes, mas esse ano, como usamos herbicida, não temos esse problema de infestantes e o arroz desenvolveu-se muito bem e estamos a esperar uma boa produção. Em termos de balanço, acho que é muito positivo. No dia 16 de novembro é publicado o primeiro livro de antropologia poética das Forças Armadas guineenses. Produzimos e, nesse momento, já avanço que no dia 16 de novembro a parte da caneta vai ser revelada, porque vamos publicar o primeiro livro, a primeira antologia poética da Força de Defesa e Segurança da Guiné-Bissau. Então, quase em tudo que se faz na área civil, encontra-se na parte das Forças Armadas. Então, vamos nos revelar e mostrar que estamos engajados para fazer toda a luta pela reconstrução nacional, participando tanto na defesa assim como na reconstrução do país. As previsões para este ano situam-se entre 40 a 50 toneladas de arroz. Celebra-se Dia Mundial da Gentileza. A data visa refletir sobre a forma como a atitude e as interações com outras pessoas podem mudar as nossas vidas. Gentileza é um ato que deve ser praticado todos os dias, independente de ter um motivo especial ou não. Portanto, elogiar, pedir desculpas, motivar, oferecer ajuda aos mais velhos, tratar bem as pessoas, são alguns pontos que podem melhorar o dia de alguém e, consequente, o mundo. No caso da Guiné-Bissau,
pode-se dizer que a gentileza deve ser encarada como um hábito, tendo em conta situações que às vezes envolvem posições políticas, sociais, culturais e religiosas que acabam por gerar ódio, intolerância e raiva. O dia de hoje consegue mostrar que não importa de que partido é a pessoa. O que realmente importa é o respeito e boas maneiras. Neste ângulo, olhando para o comportamento de alguns condutores de transportes públicos e privados do país, é aconselhável que reflitam sobre a necessidade de respeitar as regras de trânsito e evitar buzinas desnecessárias. Entretanto, vale a pena referir que, provavelmente, a Guiné-Bissau nunca realizou uma atividade alusiva ao Dia Mundial de Gentileza. O agrupamento cultural Netos de Bandim comemorou o 22º aniversário da sua existência. O ato foi marcado pelo lançamento oficial do site do grupo. O agrupamento cultural Netos de Bandim assinalou o 22º aniversário da sua criação. Entre atividades que marcaram as celebrações, consta o lançamento oficial do site do grupo www.netosdebandim.org. O evento testemunhado por vários parceiros e amigos do grupo. Edson Ferreira, vice-coordenador, considera que foram positivos os trabalhos desenvolvidos ao longo desses anos em prol da cultura guineense. Acho que o balanço é muito positivo. Foram 22 anos de muito trabalho, muito sacrifício, mas acima de tudo de empenho em elevar o nome e a cultura da Guiné-Bissau. Achamos que há um nível de reconhecimento ainda fraco, mas o grupo continua a trabalhar. Houve momentos críticos, de desafios mesmo aqui internamente, e falta um engajamento mais sério de quem dá responsabilidade, né? Mas o grupo não para a ficar à espera do que é que um ou outro pode dar. O grupo faz o seu trabalho em prol da cultura. Acho que é a grande representação da cultura guineense, se não mesmo o maior embaixador da cultura guineense, quer aqui dentro e quer fora. E, como eu disse lá dentro, é uma honra poder fazer parte deste projeto. Moradores do bairro militar estão a promover ações de limpeza. As mesmas têm tido incidências nas valetas do referido bairro. Trata-se de uma ação voluntária dos moradores do bairro militar, mobilizados na limpeza das valetas, por forma a permitir a circulação normal da água e proporcionar um ambiente saudável sem lixos. Moro Camará, um dos responsáveis, diz que a iniciativa do género vem de longa data e pretendem, com o gesto, dar exemplo da cidadania e aliviar a Câmara Municipal de Bissau. Neste sentido, apela os jovens e moradores dos outros bairros da cidade capital a não baixarem braços, porque a edificadora camarária está com capacidade limitada no sentido de remoção de lixos nos bairros da cidade. Moradores do bairro militar mobilizados numa ação de limpeza, uma iniciativa que visa proporcionar um ambiente saudável no referido bairro. Notícia do desporto: jogo de final do campeonato do bairro de Bandim, Cacoma, não chegou ao fim. A culpa é atribuída à equipa de arbitragem.
O jogo entre as equipas de Real Bandim e Futebol Clube Cabaceira, referente à final do Campeonato de Defesa de Cacoma, não chegou ao fim, tudo por culpa da equipa de arbitragem. Depois do empate sem golos no tempo regulamentar, a decisão é a marca de 11 metros para encontrar um vencedor. Na primeira vaga de penalti de 5, houve empate a 3 bolas e são obrigados à morte súbita. E logo a marcar foi o Futebol Clube Cabaceira e o guarda-redes de Real Bandim assume a marcação na tentativa de enganar o guardião adversário com a simulação e o árbitro Diego da Silva exibiu-lhe cartão amarelo, o que provoca a contestação do banco adversário pedindo a sua expulsão, alegando que este já tinha um amarelo. Na conversa mantida com o ex-árbitro, afirmou que todos os cartões no decoro de jogo não contam na outra fase da partida, sobretudo quando é a marcação de grandes penalidades para encontrar um vencedor. A comissão vai se reunir com os delegados das duas equipas e da arbitragem para, em conjunto, analisarem a letra, o ocorrido e tomar uma decisão. E é pela partida inconclusiva da final de Cacoma que damos por terminada a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção.